Fala galera, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Vamos lá para mais um episódio do InCristoCast. Esse aqui é o segundo episódio e eu estou com um convidado especial aqui nesse momento. Antes da gente começar, eu quero primeiramente agradecer o Jean da On Fire. Os panos deles são muito top mesmo para a galera que quer comprar, adquirir as blusas da On Fire. Eu vou deixar o arroba lá nos meus stories no Instagram. Jean, tamo junto, forte abraço. Você é fera, viu, irmão? Cara, eu tô com um convidado aqui extraordinário que eu me inspiro bastante, o Luigi Fontinelli. E aí, Luigi, beleza, irmão? Como é que tá? Beleza, cara. Tranquilo, graças a Deus. Como é que tá o coração, meu mano? Tá a mil? Queimando como sempre. Glória a Deus, né, cara? Essa pessoa aqui que eu convidei, o Luigi, né? É um líder que eu me inspiro bastante em relação ao evangelismo, a queimar de fato pelo primeiro amor. Irmão, se apresenta um pouquinho pra nós aí, Luigi. Fala um pouquinho de tu aí, cara. Então, meu nome é Luiz de Araújo Fontinelli, eu tenho 18 anos, eu sou da igreja Família Viva, igreja abençoada, uma igreja que realmente acolhe as pessoas, que representa de verdade Cristo. E na minha vida, assim, na verdade, cara, é sempre seguir a Cristo. Para mim, o meu viver é Cristo, para mim, morrer é lucro, porque eu penso que todos os dias eu andando com Cristo, eu vivendo com Cristo, seja o fundamento principal, seja o meu alvo exclusivo. Uau, glória a Deus, exatamente isso. E galera, para vocês que estão assistindo esses episódios, o primeiro episódio a gente falou sobre firmamento na rocha que é Cristo, né? E nesse episódio a gente vai entrar bastante no relacionamento, na oração, na intimidade com Cristo, sabe? Antes da gente entrar no assunto, eu quero primeiramente indicar um livro muito top do meu pastor, Marcos Júnior. O nome do livro é E para Vós Quem Eu Sou. É um livro que fala sobre relacionamento, queimar de fato por Jesus. E esse tema fala um pouquinho sobre aquele versículo que Jesus pergunta para os discípulos: e para vós, em quem eu sou? Significa muito sobre qual Jesus tem gerado dentro do seu coração, sabe? E é muito interessante esse tema, e ter realmente, de fato, um relacionamento com o Pai, né, meu mano? E, tipo, o que tem gerado no teu coração nesses últimos dias, meu mano? Cara, eu penso que Deus ele vem levantando nesses últimos dias uma fome, uma sede cada vez mais preciosa pela presença dele. Glória a Deus. Eu venho vendo o Senhor já movendo, o Senhor agindo. Deus fala no meu coração, Deus ele me revela algo assim que eu sei que está acontecendo nesses dias. Então, eu penso que quando a gente olha lá na igreja, por exemplo, posso falar de onde eu estou vivendo, né? E cara, que Deus vem fazendo no meio da juventude é algo extraordinário. O Senhor ele vem derramando de verdade ali o seu espírito. O Senhor ele vem falando aos nossos corações. O Senhor vem com aquele espírito de profecia e o Senhor vem se manifestando cada vez mais. Caraca, glória a Deus, né, irmão? E o que mais tem me chamado a atenção nesses últimos dias foi Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês, ó. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E muitas das vezes a gente tem medo de evangelizar na escola, na faculdade, gera aquele pânico dentro da gente, né? Será que eu falo, as pessoas vão me zoar? Irmão, você já passou por isso? Você já foi zoado dentro da escola, irmão? Poxa, Falando com de Deus? certeza. A maioria das vezes já fui zoado, assim, questão assim, ih, lá vem o crente, ih, o cara é crente, não sei o quê. Mas, cara, isso daí é só o mínimo por você ser cristão. Eu acho que quando o cara ele é cristão, ele segue a Cristo de verdade, com toda certeza. Se isso não acontecer, eu penso que há um problema. Se ele em algum momento não for questionado porque ele segue a Jesus, eu penso que cada vez mais o cristão ele tem que sim se revelar, cara. Ele tem que dizer, olha, eu sou cristão mesmo, estou aqui por Jesus. É exatamente isso, com certeza. Eu também já fui zoado pra caramba dentro da escola, tá ligado? Aí quando eu falava de Jesus, as pessoas, caraca, esse cara é muito chato, mano. Fala de Jesus direto. E eu ficava sem reação. E quando eu li esse versículo, eu compreendi o que o Senhor estava querendo fazer através da minha vida, né? Quanto mais a gente presta atenção no que o Senhor faz no secreto, a gente começa a evangelizar mais, começa a ter mais noção do que a gente está fazendo nas ruas, né? Porque a gente não pode ir para as ruas sem conhecer a palavra de Deus por completo. E, cara, a gente precisa apresentar o plano de salvação, né? E eu fui ganho para Jesus numa praça, como eu disse no primeiro episódio, uma menina muito ousada lá em São Paulo, ela se meteu dentro de uma roda cheia de maconheira, e ela foi lá, entrou na roda e falou, ó, Jesus ama cada um de vocês.
E isso automaticamente queimou no meu coração. Isso faz há muito tempo. Ela, infelizmente, não está mais firme, né? E, irmão, vamos prosseguir aqui, né? Cara, em questões de liderança, como é que funciona lá na igreja de vocês? Cara, questão de liderança lá na igreja, a gente tem essa divisão, né? Eu penso que lá na igreja envolve muito essa questão de discipulado. É necessário, cara, essa questão de discipulado. Eu penso que na minha vida, exclusivamente, eu posso dizer que hoje eu só estou firme com Jesus. O Espírito Santo convencendo cada vez mais, mas muito através de discipulado. O Senhor vem movendo isso no meu coração e também cada vez mais intensificando a mim, me advertendo para mim cada vez mais estar discipulando. Então a questão de liderança lá na igreja funciona muito com essa questão de discipulado. Discipulado é uma ordem de Jesus, é mandamento. Então, se não fizer, tá em pecado. Então tem que ter muito esse temor, né? É, top. Cara, o meu pastor, o Marcos Júnior, ele tem me discipulado nesses últimos dias. Ele falou, Gabriel, você precisa ter mais calma, porque eu confesso, eu sou muito acelerado muitas das vezes, sabe? Eu já quero fazer tal coisa, fazer tal projeto, e o meu pastor tem me ajudado a trabalhar na minha paciência, na minha calma, sabe? E é interessante isso, porque o Senhor, ele trabalha num lugar silencioso, né? E você precisa se mover para um lugar onde que não tem muito barulho. Eu vi uma coisa parecida com a mulher do Alessandro Vilas Boas, a Bruna. Ela falou, uma hora ou outra a gente precisa separar um lugar em silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Como diz lá em 2 Reis, se eu não me engano, a voz do Senhor não estava nos trovões, não estava nos raios, mas sim estava no vento suave. Eu estou falando do meu jeito, mas não está escrito dessa forma. Não sei se você conhece esse versículo, irmão. Que a voz do Espírito Santo estava sobre o vento suave, calma. Tá Sim, fazendo sentido? sim, com certeza. Fala muito sobre a questão, né, de que o Espírito Santo, a gente não sabe para onde ele vai, para onde ele vem. É igual um vento, né, que sopra dos 4 ventos. A gente não sabe para onde é que tá indo. Exatamente. Cara, em questão de avivamento, irmão, o que tem queimado no seu coração a respeito desse tema, irmão? Cara, pra mim, as pessoas que me acompanham, que andam comigo, elas sabem muito bem que essa questão de avivamento é algo que queima constantemente no meu coração. Eu penso que já tem até vezes que a gente tá sentado assim numa roda pra, às vezes, só comer, lanchar, alguma coisa assim, e eu já solto ali no meio questão de avivamento, porque é algo que não para de queimar no meu coração. Eu creio fortemente que o Senhor, nesses últimos dias, não vai ter um homem específico, como em avivamentos passados tinha Jonathan Edwards, tinha Charles Finney, esses grandes homens de Deus. Eu penso que nesses últimos dias, nesse último avivamento, antes da vinda do Senhor, não vai acontecer de um homem específico, um cara específico que vai se levantar, mas sim o próprio Espírito Santo atuando livremente. Cara, o Charles Finney era um cara extraordinário, doido. As histórias relatam, né, que ele entrava na empresa onde ele trabalha, as pessoas viam a glória de Deus e não conseguiam trabalhar, irmão. De tanta unção que o cara carregava, tá ligado? As pessoas ficavam olhando para ele assim, mano, o que esse cara carrega, mano? E, tipo, elas ficavam tão chapadas do Espírito Santo que, mano, ficavam ali deitadas ali, né não? Sim. E, cara, um dos versículos que tem queimado no meu coração nesses dias é João 3,16, que o Senhor mandou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados e tal. Eu já li esse versículo várias vezes, mas quando eu comecei a entender o princípio que o Senhor tem feito naquela cruz, sabe, mano? Eu comecei a lembrar de certas situações no passado, sabe? Em questões de fazer uma oração simples. Não sei se está fazendo sentido para você, irmão. De esperar a voz do Espírito Santo, tipo, esperar uma resposta de Deus, sabe? E, cara, explica um pouco para nós a respeito disso aí, irmão. A oração. Eu creio que nesses dias só o que a gente vê, cara, a gente achando que você fazer uma oração linda, maravilhosa, vai impressionar a Deus. Eu acho que o que falta muito na mente dessa galera é ter a certeza de que não é possível impressionar a Deus. Mas quando você tem um coração, cara, sincero, é ali. É ali que o Senhor, ele inclina os ouvidos. Quando você converte seu coração totalmente para o Senhor, é ali que Deus vai se revelar, na sinceridade da oração. Então, a gente vê muito, cara, nesses dias que tem pessoas que oram ali coisas maravilhosas. Ah, Senhor do universo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E acaba que você chega no final, cara, o coração daquela pessoa está vazio, da mesma forma que começou.
Mas quando você vê que muitas das vezes aquela pessoa que está ali no chão, prostrada, ajoelhada diante de Deus, e muitas pessoas chamam esses crentes, né, de super crentes, cara, isso não acontece. Na verdade, aquilo ali são pessoas humilhadas, pessoas que se humilham diante de Deus por reconhecer quem Ele é. Então, eu penso que quando um ser humano ele reconhece quem Deus é, cara, logo de prontidão, ele se humilha, ele é sincero diante de Deus e ele reconhece o seu estado natural do pecado. Com certeza, exatamente isso. É por isso que é interessante fazer o podcast pra gente poder analisar, cara, o que o Senhor tá fazendo no nosso meio, né, cara? E confesso que muitas das vezes eu fico nervoso com as câmeras, né, galera? Porque, mano, a gente não tá tão acostumado a falar assim nas câmeras. Cara, o que o Senhor tem me incomodado muito ultimamente era a respeito dos líderes que estão afastados, que não conseguem mais voltar para casa do Pai, né, irmão? E, infelizmente, eu vejo várias pessoas lá no Icaraí, mano, fazendo muita coisa errada, bebendo, usando droga. Pessoas que eu andava ano passado que falavam de Deus de uma forma tão intensa e hoje tão intenso no pecado, tão intenso no mundo e não conseguem mais retornar para a casa do Pai, né, irmão? E eu tenho orado com a minha igreja a respeito disso, sala de oração, para que o Senhor entre no coração dessas pessoas e traga esses filhos de volta para casa, né? Porque eu acredito que se elas voltarem novamente para a casa do Pai, elas serão acolhidas em dobro, né, irmão? Tu tem o que a falar a respeito de liderança que Cara, na verdade, eu penso que o que mais acontece por liderança se afastar dos caminhos de Deus seja a pressão, sucumbido debaixo de pressão ministerial. Então, às vezes a pessoa ali, ela tá ali no ministério, ela tá muito atuante, mas ela não se lembra que ela tem que ter um relacionamento sincero diante de Deus. Porque o que eu vejo acontecendo no dia de hoje é muitas pessoas tendo um relacionamento rasos com Deus e quando chega no meio do público e quando chega a frustração, pronto, desandou tudo, acabou a vida com Deus e acaba acontecendo isso que você acabou falando. Pessoas se desviam, usam drogas, alcoolismo e voltam a se sujar na lama, né, como estava anteriormente. Então, eu penso que a gente como igreja, a gente deve se levantar e não só pedir perdão para essas pessoas que muitas vezes foram feridas da igreja, não pela igreja de Cristo, mas pela religião, porque na verdade o que muitas vezes fere líderes, fere pessoas é a religião. Então eu penso que o que tem que existir nesses dias são líderes realmente apaixonados por Jesus, que não distanciam os olhos dele. Glória a Deus, cara, maravilhoso demais esse negócio, mano. E, mano, eu acredito que o Senhor, ele vai trazer muitos filhos perdidos naquele cara aí, mano. Eu já sinto isso, eu já começo a visualizar o Senhor trazendo os filhos dele de volta para casa, sabe? Porque eu, quando eu tava no mundo, eu sentia dentro do meu coração todos os dias que uma hora ou outra eu ia voltar para a casa de Deus firme e forte. E não é que aconteceu mesmo, mas isso aconteceu porque a igreja orou por mim, os meus líderes oraram por mim. E eu acredito que, mano, aqueles que estão lá fora perdidos, eu falo para vocês especificamente, o Senhor vai ir ao seu encontro onde você estiver e você vai se dobrar e vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma revelação de quem Cristo é e você nunca mais será o mesmo. E eu oro em nome de Jesus que cada pessoa que estiver assistindo esse podcast possa ter mais paixão por falar com o Senhor. Eu sei que muitas das vezes é chato, a gente não vai sentir aquele fervor dentro do nosso coração muitas das vezes, né? Tem dias e dias que a gente não sente o nosso coração esquentar, né? A gente pensa logo de cara, Deus não está me ouvindo, Deus não está mais respondendo as minhas orações, né? Mas a gente tem que colocar uma coisa no nosso coração, o Senhor está ali no nosso meio, e quanto mais a gente se move, mais gera dependência, mais a gente tem noção de quem Deus é, né, não, irmão? E eu vou ler aqui um versículo rapidamente, ó, lá em João 15, se tu puder abrir aí e ler, pai, é mais fácil, né? Cara, é sobre isso, mano. Relacionamento é a principal coisa que a gente precisa priorizar, é a base, né, ter relacionamento com Deus. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, ó, João 15, versículo 4... até o 5. Pode ler. A palavra do Senhor diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
É exatamente isso. Como diz a palavra, sem ele a gente não pode fazer nada. Aí não adianta a gente colocar um projeto se a gente não orar, não pedir direcionamento de Deus. A gente precisa ter essa dependência e permanecer no Senhor completamente, né, irmão? Cara, a respeito de sonhos, que tipo de sonho tu tem sonhado a respeito do nosso município, irmão? Cara, o que mais queima no meu coração, isso já vem até falando, por exemplo, o Gabriel Lemos, é um cara que eu tomo muito como referência lá na igreja, já tenho falando para ele que eu não consigo mais parar de ver, parar de tentar escutar a voz de Deus em relação ao avivamento que o Senhor vai trazer para essa Caucaia. Eu penso que uma cidade onde os índices de violência são os mais altos, e eu percebo na palavra de Deus que Deus gosta muito de fazer isso. Com os avivamentos passados também eu percebo que Deus gosta muito de fazer isso. Exatamente essa questão de lugares improváveis, Deus se revela e mostra quem Ele é. A gente pode ter o exemplo do avivamento do País de Gales, né? Lá tinha bares, tinha diversas coisas, os cavalos de lá eram irritados e Deus se moveu de uma forma tão extraordinária por 6 meses que literalmente os bares daquela cidade, daquele país foram fechados. E cara, eu penso assim, eu afirmo diante de vocês que o que Deus vai fazer nessa Caucaia é algo extraordinário. Corações endurecidos serão quebrados, joelhos rígidos serão ajoelhados, muitas pessoas com crista de galo que não conseguem abaixar a cabeça serão prostrados diante do Senhor. Então eu penso que o que o Senhor vai fazer nessa Caucaia, cara, é algo sobrenatural. Nem política, nem liderança de líderes políticos ou algo do tipo vai poder parar o que Deus vai fazer. Glória a Deus, é isso. E rapaziada, é o seguinte, eu conheço o Luigi faz tempo. O Luigi, ele me conheceu quando eu era bem novinho na fé, né, não, Luigi? No início, assim, da minha conversão, cara, eu era muito doido. Eu confesso que eu era meio doidinha. A namorada e a irmã da namorada dele me conhece também. E, mano, esse relacionamento que a gente tem um com o outro é top, sabe? Eu já gerei várias frustrações dentro do meu coração nas igrejas que eu congreguei, mas enfim, o Senhor ele tem me incomodado a perdoar, ter novamente um relacionamento com toda a galera, retornar à amizade, porque querendo ou não, a gente não poderia se falar por conta das coisas que aconteceu, surgiu, enfim, isso a gente deixa de lado, né? Sim. Cara, é uma satisfação, cara, de estar você aqui presente nesse podcast, trocando essa ideia com nós. Prazer, cara. Cara, deixa uma mensagem para os adolescentes que querem ter um ministério, que querem permanecer assim, de fato no Senhor. Que tipo de posicionamento eles têm que começar para poder abrir uma célula, para poder pastorear um local? Eu penso que, como em Jeremias a gente aprende muito isso, a questão de não desvalorizar os pequenos começos. Então, se Deus ele coloca algo no teu coração, cara, não deixe de queimar isso. Quando o Senhor ele fala algo, eu tenho muito isso, que o Senhor, quando ele quer fazer algo, ele logo prontamente ele faz. Então, o primeiro lugar que você tem que ir para que você almeje um ministério é o lugar da presença de Deus. É o lugar de se prostrar diante dele, é o lugar do secreto. Porque é ali que o Senhor vai te moldar, é ali que o Senhor vai te transformar e matar cada vez mais a sua carne. Então, eu penso que o que falta em muitos adolescentes hoje em dia é deixar de fixar muitos olhos em coisas terrenas e fixar mais os olhos em coisas eternas. Exatamente, é isso, exatamente. E eu falo isso para várias pessoas, mano. Se você não tiver uma vida de oração, se você não gerar expectativa em Deus, você vai se desviar. Você vai se afastar da presença de Deus. Eu já me afastei várias vezes, irmão. Eu já dei prejuízo para o Tiago, para a Jéssica, várias vezes. Vocês estão ligados que isso é verdade. Para a Cleo, para a Clara aí também, o pessoal que já me conhecia há muito tempo atrás. E o Senhor ele tem me cobrado muito a respeito disso, sabe? Gabriel, você pensa que eu esqueci das coisas que você fez dentro da minha casa? Eu sofri cada consequência a respeito das minhas atitudes. E é muito interessante a gente ter muito cuidado no que a gente vai falar em vídeo, em live, tá ligado? Porque se a gente falar uma parada que a gente não vive, uma hora o Espírito Santo vai cobrar isso da gente, né não? Cara, a gente precisa ter uma resposta concreta de Deus. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, Jeremias 31, versículo 17 diz o seguinte, há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa, sou eu, Senhor, quem está falando. Mais um filho aqui que retornou em nome de Jesus. Cara, eu estou firme e forte para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas oraram por mim quando eu estava afundado, quando eu estava no mundo, sabe? E o Senhor, ele tem me direcionado a ter de volta o primeiro amor, irmão. A gente tem que se apaixonar pelo que a gente faz, de verdade, sabe? Porque se a gente não se apaixonar, esse amor uma hora vai acabar. Com certeza.
tá ligado? Eu já vi muitos líderes se afastarem de Deus por empolgação. É muito bom estar ali no culto, adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Mas e depois do culto? E na segunda-feira, como é que você fica com esse coração? Irmão, fala um pouco para nós a respeito disso aí, da semana. Como é que faz para ter essa chama queimar todos os dias no nosso coração? Cara, na verdade, você tem que ter aquilo que Jeremias ele fala. Eu penso que Jeremias é um grande homem de Deus, que passou por muitas aflições. Ele fala algo muito interessante em um dos textos, não vou me lembrar agora onde que ele diz assim: quando eu pensar em não mencionar o nome do Senhor, é como se fosse um fogo ardendo dentro dos meus ossos que não me dá descanso. Então, é algo que arde dentro de você e aquilo não pode parar de arder. Quando você nega aquilo que Deus está fazendo, você começa a querer distanciar daquilo que Ele está fazendo e você já teve um relacionamento com Ele. Cara, eu penso que todos os dias o Espírito Santo ele vai continuar te incomodando. O Espírito Santo ele vai te lembrar, cara, você viveu isso, você viveu aquilo e você mesmo assim distanciou os olhos de mim. Então, eu penso que hoje o que acontece é que muitas pessoas se esfriam no relacionamento com Deus e seja exatamente por conta de achar que os seus pecados não têm mais perdão. É isso. O que acontece muito, aquela chama do primeiro amor se esvair, é que as pessoas esquecem que Deus é um Deus que perdoa. Uau, meu Deus. Então, o que acontece muito, cara, novos convertidos que estão ali, firme na fé, e já tá vivendo aquela vida em santidade ali, aquele começo de santificação, e quando chega ali em um certo ponto, às vezes por relacionamentos ou algo do tipo, eu tenho visto muito isso acontecer, cara. Exatamente questão de relacionar com outras pessoas logo no início da conversão. Porque a gente vem vendo muito isso, essa questão de que as pessoas se relacionam com outros, mas não tiveram um relacionamento concreto com Jesus. E quando aquele relacionamento se aparta, ela também se aparta com Deus. Porque o seu coração não estava em Deus, mas sim nas pessoas. Meu Deus. Exatamente isso, mano. Cara, o Senhor tá colocando aqui na minha mente nesse momento, mano, de falar de um assunto aqui. Antes de você querer servir em algum ministério da igreja, você precisa obedecer os seus líderes e andar debaixo da visão da sua igreja. Eu vejo muitas pessoas, sabe, assistindo pregações de outros pastores. É interessante escutar uma pregação de outro pastor, mas se você, por exemplo, ouvir essa pregação e colocar a visão da igreja, da pregação na sua igreja local, aí é um perigo, né, não, irmão? Perigo. Você querer debater com a liderança da sua igreja a respeito de uma pregação que você ouviu, isso acontece bastante, sabe? Muitas pessoas cheias do fogo de assistir pregação no YouTube e tal, mas é muito da hora isso, mas enfim, a gente precisa obedecer e honrar os nossos pastores, os nossos líderes. O meu pastor sempre fala a mesma coisa, ó, se apaixona pela visão da sua igreja, mano. Por mais que você não concorde com a pregação ou não concorde com a liderança da sua igreja, seja fiel à liderança, sabe? Você está fazendo sentido? Está fazendo sentido, irmão? Com certeza, cara. O que a gente vê muito hoje é pessoas querendo implementar outras doutrinas dentro daquele lugar. Mano. E isso que acontece, cara. Eu já vi muitas vezes no nosso meio pessoas se desviando mesmo, achando que chega ali falando de algo que ela acredita e acaba incentivando outras pessoas a se afastar dos caminhos de Deus. Na verdade, o que acontece é que esquecem que Deus é um e que Deus ele vai... O mesmo Deus que é um para uma igreja, que deve ser para outra, é o mesmo Deus que busca santidade, é o mesmo Deus que retém esse primeiro amor se esvair, é esse mesmo Deus. Então, o que acontece muito, cara, é pessoas querendo implementar outras doutrinas na sua igreja. E isso não pode acontecer, porque isso já vira rebeldia. Se tem uma palavra sobre aquela igreja, é para seguir a palavra que Deus entregou para aquela igreja. Exatamente. Tem gente que, mano, nem sabe da trajetória dos líderes, dos pastores, de estar chegando agora e chega na igreja, vou implementar uma visão, implementar uma ideia, sendo que não se esforçou, não caminhou do início até o fim com a galera e já quer falar um monte de parada. Teve uma época minha aí que eu tava na minha primeira igreja que eu tava empolgadaço. Assisti várias pregações no YouTube e tal, cheguei lá no GC, na célula, falando várias paradas, Deus tocou meu coração e tal, e os líderes assim, ó, parado olhando pra minha cara assim, ó. Gabriel, dá uma segurada. Tá ligado? Tipo, eu fiquei meio constrangido naquele momento ali, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fiquei pensando, caraca, mano, eu tô fazendo a vontade de Deus, isso aqui. Entendeu? Eu estou fazendo as coisas corretamente. E eu parei para pensar, eu pulei os processos que Deus queria fazer na minha vida. E quando a gente pula processos, a gente não vai permanecer de fato em Deus, né, não, irmão? Fala um pouco para nós aí sobre processo, cara. Cara, eu penso que
o processo ele tem que ser seguido. Eu penso que quando você pula um processo que o próprio Deus implementou sobre a tua vida, você está querendo se esvair dos planos de Deus. Então, processos são extremamente importantes na vida do cristão. Por exemplo, na minha vida eu tive que ter processos para estar cada vez mais firme com Deus. Eu tive que abdicar de pecado, eu tive que abdicar de muitas coisas, eu tive que valorizar os pequenos começos. Porque a partir do momento que eu já começo a querer ir para um lugar tão longe daquilo que eu estou vivendo agora, eu começo a um pouco de acelerar demais o processo que Deus está colocando sobre a minha vida. Então, processos, eles não podem ser negados, processos não podem ser substituídos. Tem que ser os processos que devem ser vividos. Renúncia ao pecado, renúncia à vida que você tinha antes. Então, todos os dias eu penso que a gente está cada vez mais num processo, em um alvo exclusivo, como em Filipenses fala que nós almejamos um alvo, e o alvo é a cruz de Cristo, é Cristo Jesus, né? É isso, mano. Caraca, eu fico extremamente feliz de ver o crescimento do Luigi. Eu conheci o Luigi há um bom tempo. E no primeiro dia que eu te vi, irmão, tu era bem novinho, né? Não tinha muita ideia do que Não, com certeza. era o evangelho, né, cara? E tu foi se aprofundando, foi buscando. E, cara, Deus, ele te levantou. Colocou na posição que você almejava, né, não, cara? Mas em algum momento da tua caminhada, já pensou em desistir e voltar pro mundo? Com certeza. Eu penso que quando a pessoa, ela... Claro que na nossa vida, numa vida tanto secular como na vida de um cristão, ela pensa em desistir das coisas. Pensa em voltar a se sujar, pensa em voltar ao pecado e tal. Cara, isso acontece muito. Só que aquilo que eu falei, quando você está enraizado, aquilo que fala em João 15, quando você está enraizado na videira de Deus, quando você está enraizado em Jesus, cara, essas coisas viram... você começa a se lembrar do que Deus fez, da onde Deus te tirou, e você não quer mais voltar para aquele lugar. Então, tipo assim, o mundo ele traz uma sensação de liberdade muito grande, sendo que na verdade você está sendo cada vez mais aprisionado pelo pecado. É isso, meu Cara, Deus. quando você entende que Deus ele está fazendo algo, que Deus está movendo algo em um local, em uma região, e você se move debaixo daquela nuvem que Deus tá se movendo ali, cara, você começa a ver o que Deus está fazendo. Então, tipo assim, eu vejo como na Bíblia mesmo fala, Moisés se retirava do arraial e se separava na tenda do encontro. Ele saía das distrações, se separava na tenda do encontro e vivia aquilo ali. Ele vivia momentos extraordinários com Deus. A Bíblia relata que descia uma nuvem de glória ali, uma fumaça, e Moisés se reservava e conversava com Deus face a face. Quando você fala de conversar com Deus face a face, eu penso que não seria ver visivelmente aqui como eu estou te vendo, mas sim de estar ali em um lugar na mesma presença de Deus, entendeu? Então, tipo assim, como Moisés fala, né? Como lá na Bíblia fala que Moisés se separava do arraial e depois mostrava que Moisés chegava com ousadia diante de Deus, e era ali, cara, com ousadia diante de Deus, que Moisés ele já meio que chegava diante de Deus, visualizando o que Deus ia fazer depois. Então eu penso que quando Moisés chegou diante de Deus, perguntando, Deus, o Senhor está me enviando, mas o Senhor nem disse quem é que vai comigo. E Deus, lá no finalzinho, Deus fala, a minha presença irá com você. Meu Deus. Então, e ainda fala que ele lhe dará descanso. E a gente vem vivido isso, cara. E quando nós descansamos na presença de Deus, nós desfrutamos da presença de Deus, cara, a gente vê o que é que Deus vai fazer depois. Então a gente vê segundo a Bíblia, cara. Nós vemos um homem que se reservou no lugar de oração, se reservou no lugar da presença. Depois ele foi com ousadia diante de Deus. E depois ele chegou e viu o que Deus fez. Cara, Deus se moveu de forma tremenda. Deus fala que para Moisés bater ali o bordão. E quando Moisés bate o bordão ali, o mar se abre, cara. Então eu penso que nós devemos sim ter esse coração de confiar no que Deus vai fazer e estar debaixo da presença dele. É exatamente isso, glória a Deus, cara. E, mano, o que você falou foi muito importante, mano. Eu vou estar lendo, complementando no que ele disse agora, foi extremamente importante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o 4, né? Eu vou falar o que realmente Deus quer de nós. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade.
Vamos entrar num assunto polêmico agora nesse momento, sobre, cara, pornografia, cara. Legal. Uma das coisas que tem impedido a nossa geração de prosseguir na presença de Deus. E isso tem me atrapalhado, isso tem me cegado. Cara, o que o Senhor quer que a gente... Por que o Senhor quer que a gente se livre da imoralidade, irmão? Fala aí pra nós. Porque a Bíblia, ela expressa livremente isso, cara, que Deus, ele quer que nós não resistir ao lugar da imoralidade, mas fugir do lugar da imoralidade sexual. Então, eu penso que quando você começa a resistir, né, tá ali, eu tô vendo que aquilo ali vai me fazer pecar, cara, e eu tô mesmo assim, tô resistindo ali. E você tá ali, tem um momento na questão da imoralidade sexual que você vai cair. Se você ficar resistindo, você vai cair. Por isso que a Bíblia fala que fujam da imoralidade sexual. Não é resistir, é fugir daquele lugar. Então, tipo assim, eu penso que algo que a gente deve seguir é mesmo a risca, cara, essa questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque você tá alimentando muitos desejos da carne. Exato. E quando você alimenta os desejos da carne, você nega o do espírito. Com É o que a Bíblia certeza. fala, cara, lá em Gálatas, fala do fruto do Espírito, né? Fala do fruto do Espírito e antes fala das obras da carne. Então, quando você... É dois opostos. Eu costumo falar uma analogia muito interessante, quando você coloca dois cachorros para brigar ali. E vamos dizer que um é alimentado e o outro não é. Quando você coloca os dois para brigar, com certeza o que está alimentado vai ganhar. Mas aquele que está com fome vai perder. Quando você alimenta o seu espírito e rejeita a sua carne, com certeza o espírito vai ganhar. Mas se isso já for o contrário, com certeza a carne vai ganhar. É exatamente isso. Eu falo essas coisas, mano, porque o que me afastou de Deus foi um relacionamento. O que me afastou de Deus há um tempo atrás foi um relacionamento fora da vontade de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu já falei sobre isso no primeiro episódio. Cara, é sobre isso, irmão. O Senhor, ele quer retirar essa mente carnal da gente. Quer colocar uma mente renovada. Uma mente que esteja pautada no Evangelho, sabe? E, cara, muitas pessoas já falaram isso pra mim, mano. Você precisa priorizar o que Deus quer que você faça. Obediência, fidelidade, compromisso. E priorizar a santidade. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais santo você quer ser. Entendeu? Mais coisas em relação ao pecado você retira de você, sabe? Isso está fazendo sentido pra você, Sim, com irmão? certeza, cara. Eu penso assim que, como na questão de uma pessoa que vive com outra constantemente, ela vai começar a se parecer mais com ela. Uma vez a Cleo, ela foi pregar lá na igreja e ela falou algo na pregação lá, Jesus é o suficiente. Ela disse algo tô ligado, assim. eu pregação dela. Ela disse algo assim que eu e o Cauã, quando a gente anda muito junto, a gente começa a se parecer muito. E da mesma forma com Jesus, cara. Quando nós andamos muito com Jesus, quando nós estamos no lugar de estar com Jesus, nós começamos a se parecer com Ele. E é isso que precisa nos dias de hoje. Quando as pessoas sentavam ali com Jesus, eu tenho certeza que aquelas pessoas nunca mais eram a mesma. É isso. Quando chegava berrões, pecadores, pessoas de todo tipo, cara, chegava ali e sentavam com Jesus. Eu tenho certeza total que aquelas pessoas não permaneciam como elas estavam. Então o que acontece muito é isso. Cara, se você não está num lugar de influência, se você não está no lugar de influenciar outras pessoas, mas se ser influenciado, sai desse lugar. Não fica ali resistindo. Foi como aconteceu comigo. No início da minha conversão, eu penso que Deus, ele fez muito isso comigo. Ele me tirou desse lugar de me relacionar com outras pessoas, assim, na questão de amizade e tal. Pela questão de que aquelas pessoas iam me influenciar, me afastar de Deus. E daí Deus acabou afastando essas pessoas e hoje me aproximou de pessoas que eu ando constantemente, que me aproximam de Deus. Então eu penso que o que realmente, cara, precisa hoje é você colar com pessoas que andam debaixo da mesma unção, que andam debaixo daquele mesmo propósito. Então quando você caminha para esse lugar, você começa a se parecer mais com Jesus. Exatamente, é isso. Cara, e muitas vezes eu vejo vários adolescentes preocupados que tipo de namorada eu vou ter, quando eu vou me casar, tal. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais prioriza o reino, as demais coisas serão acrescentadas, né, não? E eu falo essas coisas a respeito de moralidade porque o Senhor, ele tem me cobrado muito a respeito disso, irmão. Porque eu não vou mentir aqui para vocês. Quando eu estava na igreja, eu ficava com menina, me afastava de Deus muitas das vezes. E, cara, o Senhor tem gerado ódio no meu coração a respeito disso, mano. Eu não vou mentir para vocês, de verdade mesmo. O Senhor tem colocado, Gabriel, você vai ter ódio da prostituição, sabe? E eu acredito que quanto mais você conhece a justiça de Deus, mais busca intimidade com o Senhor, mais raiva do pecado você tem. Raiva do seu pecado que te separa de Deus, né? E, mano, está quase chegando no final. Antes da gente entrar no final, galera,
Luigi, compartilha um pouco para nós a respeito do teu testemunho, irmão. Como é que Deus te trouxe para a presença? Então, cara, a minha família, na verdade, eu cresci na igreja, né? Eu nasci na igreja evangélica e eu fui caminhando nesse lugar e tal, a questão que acontecia e tal, eu vivia dentro da igreja, eu assistia muita palavra lá, eu fazia parte da salinha das crianças e tudo mais, e isso foi até meus 12 anos. Até que aconteceu um problema dentro da igreja e tal, que acabou distanciando não só a mim, mas também a minha família. Então, eu como muito jovem, muito adolescente, muito criança ainda, eu tomei isso, né? Como minha família se afastou, eu também me afastei. Eu comecei a cada vez mais querer buscar essa questão de me afastar de tudo que a palavra de Deus prega, né? Então, eu vivi muito esse lugar de gostar de escutar várias músicas e tudo mais. Cara, eu acordava 6 horas da manhã para ir pra escola. Caraca. Com um funkzão truando no meu ouvido. Truando no meu ouvido. É sério, é? Com certeza, cara. Eu ia pra escola, escutava, aí saía batendo palma no meio da rua e não sei o quê. E, cara, a minha vida era essa. E afundado também em questão de pornografia. Era afundado nisso, cara. E daí, quando aconteceu que umas amigas minhas, eu estava lá no Janusa, estava no primeiro ano, umas amigas minhas, elas me chamaram para ir para um wake. Era um movimento que acontecia, um movimento evangelístico da igreja. E daí eu ia, já da Família Viva, né? Que antes era IPV, né? A Igreja Presbiteriana Viva. Daí mudou tal para Família Viva. E dali eu tava naquele lugar, cara, e eu vi que em um dos wake que eu fui, era um celulão do wake, e ali eu tava de cabelo louro, voltando do carnaval, sentei ali com um amigo meu, cara, eu comecei a ser ministrado por Deus de uma forma extraordinária. E Deus foi movendo ali no meu coração e tal, e através de uma música, né, do Alessandro Vilas Boas, aquela Eu Quero Conhecer Jesus. E ali eu fui em prantos, cara, nunca tinha chorado de forma tão extraordinária assim. E ali eu tinha certeza, cara, que no meu coração eu já tinha aceitado Jesus. Só que daí eu fui no domingo para confessar que Jesus é o Cristo e tal, e aceitar Jesus ali. E o que aconteceu? Era no sábado isso, pra você ver como as coisas são extraordinárias, né? Era no sábado e quando eu cheguei em casa, cara, tava tudo em paz até então. Quando eu cheguei em casa, um pau de briga medonha. Começou uma briga lá com meus irmãos e tal. E, cara, pra você ver como o mundo espiritual é muito real. Quando Deus tinha me tocado, cara, começou o inimigo querer tocar na minha família. E eu só parei pra ver ali, caraca, mano, o mundo espiritual realmente é real. Então, no domingo eu aceitei Jesus, aí depois eu era daquele crente, né, tava ali na igreja, mas tava cambaleando. E acabou que depois acabei me desviando de novo, só que depois eu voltei. E quando eu voltei, foi exatamente com essa chama no meu coração, cara. De que eu precisava de Deus, não que Deus precisava de mim, mas que eu precisava dele. E daí Deus já foi movendo no meu coração essa questão da intercessão e tal, que na minha infância eu já tinha experiências espirituais, 4 anos de idade já vi demônio na minha frente, então é coisa realmente cruel, cara. E daí por isso que hoje eu tô nesse ministério da intercessão e cada vez mais orando por vidas, clamando ao Senhor o favor dele em relação às pessoas pela essa cidade, né? Caraca, glória a Deus, irmão. E, cara, antes da gente entrar no final, eu vou falar algumas coisas a respeito desse podcast. A cada episódio que a gente for trazer os convidados, a gente vai estar compartilhando vários assuntos. Eu separei assuntos específicos para falar nesse momento, mas o Espírito Santo mudou o que eu ia falar agora nesse momento. A gente ia falar sobre oração e avivamento, né? Eram as principais coisas que eu tinha trocado ideia com o Luiz. Mas o que o Senhor está me incomodando agora nesse momento está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler aqui, eu vou explicar para vocês esse versículo. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece. Pois Deus é amor, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Cara, o motivo de tudo isso aqui, galera, é amor, mano. Se não tiver amor no nosso coração, não adianta a gente falar do evangelho, não adianta a gente falar que Jesus é tremendo, que Jesus é isso e aquilo. Se não tiver amor de verdade dentro do nosso coração, mano, não adianta a gente fazer o que está fazendo. A gente precisa ver quais são as nossas motivações para falar de Jesus, cara. E o que mais tem mexido no meu coração, cara, Gabriel, você precisa amar a igreja, não importa qual seja.
Porque a igreja é o corpo de Cristo, mano. A igreja são pessoas que buscam Deus todos os dias, mano. Eu, Gabriel, não vivo mais sem Deus. Eu, Gabriel, não consigo fazer mais nada se eu não consultar o Espírito Santo. Cara, Jesus, ele é maravilhoso demais, irmão. Jesus, ele tem me mudado a respeito de muita coisa na minha vida, de hábitos que eu tinha no passado, hoje eu não tenho mais, graças a Deus, cara. E através do meu relacionamento com o Senhor, eu tenho esse desejo de mudar cada vez mais a minha vida, irmão. E ele tem colocado uma visão diferente em mim a respeito do nosso município. Eu enxergo pessoas se apaixonando verdadeiramente pelo Senhor. Começando pela Lagoinha, Família Viva, várias igrejas aqui reunidas, mas o principal motivo desse podcast aqui é a união, é amor pelo próximo. Não importa qual é a placa da sua igreja, um dia a gente vai estar diante do rei, que vai ter placa de igreja lá no céu, irmão? Não vai ter. Não Cara, vai ter. Se tu puder ler para mim, João 17, versículo 20 e 21. A gente tem mais 10 minutos aqui para finalizar, galera. Poxa, e vai dar certo. Rapaz. É louco. Versículo 17, 20 e 21. Pode ler. Fala assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É isso. A gente precisa ter esse versículo no nosso coração, para que todos sejam um. Nós temos que ter o mesmo amor, a mesma sabedoria. Ou seja, não existe aquele que é mais espiritual, aquele que sabe mais. Cara, o Senhor, ele quer que a gente se una. Com certeza. Eu assisti um vídeo do pastor Lipão falando sobre as doutrinas, né? Calvinista, arminiano, que existem várias pessoas que buscam mais as suas doutrinas do que a visão de Cristo. Com certeza. E fala na sua igreja, já teve várias divisões a respeito de doutrina, né, Com cara? certeza. Eu fico me imaginando os pastores de vocês lidando com esse tipo de problema. A galera querendo colocar uma visão numa igreja que já tem visão, tá ligado? Se a gente não está conformado com a visão de uma igreja, o que a gente tem que fazer? Sair dessa congregação. E não ficar colocando visão numa igreja que já tem, certo? Mano, eu vejo vários líderes debatendo, discutindo um com o outro a respeito de calvinismo, mano. Eu fiquei extremamente chateado com um cara aí a respeito disso, mano. E ele falava mal do próprio pastor, mano. Falava mal dos pastores, falava mal da liderança, e eu não peguei exemplo nenhum desse cara. De verdade mesmo. Na verdade, vou dizer uma coisa pra ti. O que acontece muito é que eu gosto de trazer uma analogia de um homem que ele falou assim, que uma vez aconteceu com George Whitefield e John Wesley. John Wesley arminiano e George Whitefield calvinistazaço. E quem falou isso foi Hernán Dias Lopes, um homem que ele é calvinista, ele fala isso, né? Então ele fala assim que uma vez perguntaram para George Whitefield o que é que ele achava de John Wesley. E ele pegou e falou assim, cara, John Wesley é um dos homens mais santos que eu conheço. Uau, meu Deus. E ele falou assim que queria que ele pregasse no funeral dele. E John Wesley pregou no funeral dele. E daí uma vez perguntaram para John Wesley o que achava de George Whitefield. E perguntaram assim, cara, você acha que você vai ver ele no céu? E ele falou assim, não. E daí ele pegou e falou, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir ver ele. Eu fiquei sabendo dessa história. Então, cara, a gente tem que entender algo que tudo é questão de maturidade, todos vão caminhar para o mesmo lugar. Então, a partir do momento que você começa a interpretar uma doutrina de forma errada, aí que está o problema. O problema não é a doutrina, o problema é você. Com certeza, é isso. Não precisa falar mais nada, mano. A gente tá chegando no final, infelizmente, gente. Cara, passou muito rápido, uma cara. satisfação, Luiz. Tamo junto, Amém, meu brother. tamo Você é junto, doido, cara. Que você continue sendo esse exemplo que você é, meu mano. Amém, Não mano. deixa ninguém retirar essa chama do seu coração. A graça de Deus. Mano, várias pessoas vão querer colocar algo na nossa mente, sendo que Deus fala para nós mesmos. Você não vai ouvir essas pessoas. Com certeza. Certo? A gente não vai permitir qualquer um chegar na nossa igreja e falar o que bem entender para nós. Certo? Várias pessoas chegam falando o que bem entende para os pastores, para os líderes, sendo que os pastores estão muito mais tempo do que nós ali orando, buscando a Deus. E, cara, antes de você falar qualquer coisa sobre a igreja, procure saber a história dessa igreja, mano. Procure saber o quanto esses líderes têm orado e buscado ao Senhor a respeito disso. E esse podcast é exatamente isso que a gente quer trazer.
que vocês comecem a se apaixonar pelo Senhor, que vocês amem a igreja local de vocês, amém? Amém. Galera, tamo junto, fiquem com Deus. Deixa uma mensagem pra galera aí, Luiz. Cara, na verdade, eu oro por você que um dia se afastou dos caminhos do Senhor. Que se você é um líder que uma vez se afastou por frustração, algo do tipo, e de igreja, eu peço perdão em nome de toda a igreja, do mundo inteiro, peço perdão para você. Então, se um dia a gente te feriu, algo do tipo, me perdoa, eu peço perdão. Então, que você, cara, não se distancie dos caminhos do Senhor. Que você venha sempre fazer arder essa chama no seu coração. Que você sempre ore e peça para o Espírito Santo, arde mais no meu coração. Então, eu peço para você, cara, não se afaste dos caminhos do Senhor. Você não é nada sem Jesus. Mas com Jesus você continua sendo nada, mas você é filho de Deus. Cara, quando você entende que você é filho, nada mais importa. Você é filho e você é cuidado por Deus. Então, que Deus te abençoe e que você esteja cada vez mais próximo de Deus e ardendo por Jesus. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.